Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós vamos dar continuidade à análise que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item que vamos analisar hoje é dar-se-á aquele que tem. É muito interessante, porque é um dos ensinamentos evangélicos que mais traz dificuldade de entendimento. Porque quando nós já fazemos a leitura, eu vou fazer a leitura daqui a pouco, da passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, logo de cara nós fazemos uma interpretação trazendo para as questões materiais do nosso cotidiano, a experiência que normalmente nós temos. E aí está o grande erro na interpretação desse valioso ensinamento que Jesus nos deixou. Quando fala dar-se-á aquele que tem, nós vamos sempre para a questão material, ou seja, alguma coisa. Dar-se-á alguma coisa. E esse é um erro. Vamos à leitura, depois a gente entra nessa análise que é a proposta de hoje. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Muito interessante, porque no nosso raciocínio materialista, logo nós vamos fazer a seguinte análise: ora, como tirar algo de alguém que não tem nada? Né? Porque Jesus fala que será tirado daquele que não tem, e será dado àquele que tem. Ora, pelo nosso senso de justiça, isso contraria a justiça de Deus. Porque se o sujeito já tem algo, ele deve repartir com o outro que não tem. Esse seria o nosso senso de justiça comum do nosso entendimento. Mas nós partimos de um princípio errado, equivocado, porque nós partimos do entendimento que seja algo material, ou seja, aquele que tem bens mais do que o outro deve dar para o outro aquele que não tem. E aquele que não tem bem nenhum, não tem também nem aquilo que comer, como que vai ser retirado dele aquilo que ele não tem? Olha que interessante, parece um contrassenso. Mas então, nós vamos fazendo os estudos do Evangelho e do Espiritismo e compreendemos que aqui, logo na sequência, existe uma valiosa explicação em relação ao que Jesus quis dizer com isso. E quem assina o texto explicativo aqui é um espírito amigo, lá em Bordeaux, em 1862. E ele traz a seguinte explicação para a gente: dar-se-á aquele que já tem e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si
as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. O que significa tudo isso? Significa que Jesus não está falando de coisas materiais. Jesus está falando de valores espirituais que nos enobrece, nos enriquece. Esses valores faz com que nós possamos evoluir cada vez mais e serve para toda a eternidade, porque refere-se ao espírito imortal, não ao homem passageiro, não ao homem material, que ao final da vida biológica perece, mas o espírito continua a sua jornada. Nós, na essência que nós somos, espíritos, e não podemos esquecer disso, os ensinamentos de Jesus é para a nossa essência. Então, quando ele disse que aquele que já tem lhe dará ainda mais, significa aquele que se esforçou para conquistar os valores espirituais, as suas virtudes, o seu aprimoramento espiritual, a melhora da sua conduta. Esse que se esforçou, esse que está buscando a compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre, de Jesus, muito será dado. Por quê? Porque é uma conquista pessoal. Porque faz parte do esforço íntimo, individual, que todos nós precisamos buscar, para que tenhamos assim instrumentos, mecanismos de irmos compreendendo qual é a vontade do Criador, irmos compreendendo os ensinamentos de Jesus e assim ampliando e melhorando a nossa conduta, ampliando o nosso conhecimento, porque diante dessa vontade, da vontade que nós demonstramos de buscar o entendimento dos ensinamentos de Jesus e as aplicações das suas lições, diante dessa vontade, a espiritualidade nos fortalece cada vez mais. A espiritualidade providencia momentos de aprendizado e também momentos de fortalecimento para que possamos aprender com as situações da vida, tudo levando-se em conta os ensinamentos de Jesus, que visa unicamente mostrar para a gente como cumprir as leis do Criador. Então é por isso que agora nós compreendemos. A quem já tem, mais será dado. Sim, por quê? Porque é uma conquista pessoal. É uma conquista, um resultado do esforço que o sujeito faz para melhorar sempre, para buscar o entendimento dos ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática, diariamente, constantemente. E assim, a espiritualidade que nos ampara, que está conosco, sempre vai nos estimular, sempre vai estar conosco a mostrar o melhor caminho, para que assim, mesmo nos momentos de dificuldade, que tenhamos boa vontade para superá-los, a espiritualidade estará do nosso lado, nos ajudando. São os mensageiros de Jesus que estão do nosso lado, a nos ajudar. Então, aquele que tem, será dado. Agora, por outro lado, aquele que não tem será tirado, é uma contraposição na maneira de se escrever, na maneira de se falar. É uma maneira de se valorizar ainda mais a primeira oração, que é aquele que tem será dado. Na segunda oração, aquele que não tem será tirado, não significa que Deus vai tirar aquela conquista que nós já realizamos. De maneira alguma. Não significa que os mensageiros de Jesus não vai nos socorrer no momento de dificuldade, quando nós tivermos necessidade dessa ajuda. Não é esse o ensinamento. É uma maneira ignorante de tentar entender essas questões. Mas quando nós ampliamos a nossa maneira de entendimento, buscamos com sinceridade
o auxílio da espiritualidade, para nos mostrar o melhor caminho para interpretarmos essas passagens. E essa passagem que nós estamos estudando é uma passagem difícil de se compreender. Mas diante da nossa boa vontade, nós somos auxiliados. Então aqui, o que demonstra é que aquele que não se esforça, aquele que não vai atrás, aquele que não está interessado em despertar para os conhecimentos evangélicos e espirituais, que calam a nossa realidade espiritual íntima, esses vai ser um pouquinho mais demorado para que quando estiverem com vontade, quando despertarem o desejo, o ânimo para buscar o conhecimento, para buscar o entendimento dos ensinamentos de Jesus, aí sim, a espiritualidade que está ao lado de todos nós a nos amparar vai estimular essa vontade daquele que está despertando para isso. Então o que nós enxergamos? Que tudo depende da gente, que o Pai respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita os nossos desejos, as nossas vontades, e sempre está do nosso lado a nos amparar, a nos proteger, a nos consolar. Mas quando nós começamos então a despertar para o desejo sincero de buscarmos o conhecimento, e esse conhecimento nos liberta da ignorância do passado, nós somos auxiliados pela espiritualidade. Então, é essa maneira que nós conseguimos compreender esse ensinamento de Jesus, afastando a interpretação de coisas materiais, de valores materiais, de patrimônios, de alimentação também material. Não é nesse sentido. O que Jesus traz aqui para a gente é um ensinamento para a nossa essência espiritual. E assim, despertando para essa realidade, seremos cada vez mais auxiliados pela espiritualidade. Porque os nossos protetores enxergam em nós pessoas com vontade de querer aprender cada vez mais. E um professor, quando detecta um aluno que demonstra mais vontade, além do que o comum, do que os outros, ele se dedica mais àquele aluno. É uma realidade. Essa é uma realidade. E é lógico que quando ele percebe que tem alunos que não se esforçam, não querem se adequar ao ensinamento, não auxiliam o andamento da sala de aula, o que o professor faz? Ele não abandona esses alunos, porque o ensinamento continua sendo transmitido, mas ele aguarda, porque sabe que esses alunos ainda estão imaturos para receber aquele conhecimento, mas sabe que amadurecendo, tendo mais experiência, um dia despertarão para receber e compreenderem o ensinamento que está sendo ofertado. E o ensinamento a respeito dos entendimentos das leis do Pai estão à nossa disposição em todas as vertentes religiosas. Mesmo distante do caminho religioso, a nossa consciência nos mostra o melhor caminho a ser seguido, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, assim, com o desejo sincero de aprender e melhorar, nós somos estimulados a esse caminho do conhecimento. Então, nós compreendemos com mais facilidade essa passagem de Jesus, onde ele disse que todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Agora, compreendemos essa passagem, que o Pai sempre quer o nosso bem. Um pai sempre quer o bem do seu filho e compreende o estágio evolutivo que o seu filho está. E diante dessa compreensão, ele respeita a cada um de nós, até que a gente desperte, porque nós precisamos
ter o mérito da conquista. Nós precisamos ter o devido valor do prêmio alcançado, porque depende da gente, só depende da nossa vontade. Então, diante dessa vontade, quanto mais nos dedicamos, mais somos ajudados, auxiliados pela espiritualidade que quer o nosso bem. Então, meus amigos, esse é o recadinho de hoje, e que a gente, tendo mais essa oportunidade, que a gente possa compreender melhor essa passagem evangélica quando fizermos a leitura e o estudo dela. Recomendo que os irmãos façam a leitura deste item que está lá no capítulo 18. Vamos então ao encerramento? Mestre amigo, abençoe e nos proteja sempre. Que tenhamos sempre a boa vontade, a disposição de buscar os ensinamentos que o Senhor nos trouxe e assim compreender melhor as leis do Pai. Que possamos assim, dessa maneira, percorrer o caminho que o Senhor nos mostrou, seguindo atrás do Senhor. E assim possamos nos tornar pessoas melhores, mais amáveis, mais educadas, respeitosas em relação aos nossos irmãos. Em vosso nome, Mestre Jesus, encerramos o vídeo de hoje. Assim seja. Meus amigos, este é o recadinho. Até o próximo encontro. Tchau!